Compartilhar a tela. Na aula anterior, a gente viu, continuou, né, digamos que aquela pegada na parte das formas geométricas com HTML e CSS. Então, acho que o último exemplo foi esse aqui. Deixa eu ver aqui se eu não alterei ele. Isso. Esse foi o último exemplo que a gente fez, se eu não me engano. E aí teve uma colega, não me lembro quem foi, que perguntou como é que aqui, no caso, tem apenas 90 graus, né? Como é que seria se quisesse fazer um 180, né? Que é a outra parte aqui em cima, né? Então, a gente vai começar a aula fazendo esse outro exemplo, né? Para que a gente possa seguir para os exemplos seguintes, ok? Então, a ideia é a gente fazer esse exemplo aqui, só que ao invés de com 90 graus, ele seja com 180. Então, vamos lá. Pegar aqui a base do HTML. E aí eu já vou salvando ele aqui. Exemplo, círculo, 180 graus, ponto HTML. Vamos criar logo o CSS aqui. CSS. O exemplo 19. Ponto CSS. Ok? Aí aqui a gente já muda, para não correr o risco de esquecer. Certo? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou, no HTML eu vou simplesmente criar uma div, né, que vai receber o ID círculo 180. Mas aí o nome não importa, você é que vai definir aqui, tá bom? Vou fechar a div. Okay. E aí também, para não correr o risco de escrever errado, ó, copio o ID da minha div e aqui no meu CSS, jogo da velha e o nome do ID lá, né? Funciona como uma variável. Abri e fechei as chaves, né? E aqui eu vou colocar o meu documento, né? Na verdade, as propriedades, né, do círculo 180 graus, certo? Então vamos lá, eu vou colocar a largura, né? Nesse caso aqui eu vou colocar com 200 pixels. A altura vai ser com 100. Vamos colocar um background aqui. Background color. Background color. Vamos colocar em inglês mesmo. Blue. Aí aqui vem a borda, né? Border top da esquerda. Left. Radius. Radius. Certo? E aí eu vou colocar aqui 110 pixels. A borda da direita. Borda top. Radius. 110 também. Certo? Aí a borda da... Posso colocar uma borda nesse meu semicírculo, né? Vou colocar aqui uma borda de... Vou colocar 2 pixels. Aí daqui a pouco a gente vê isso aí e faz os ajustes. A borda vai ser sólida. Vou colocar a cor black.
ok? E aí vem o border bottom, que é a questão da base, vou deixar 0. E aí eu vou colocar o transform aqui, e aí vem o rotate menos 45 deg. Ok? Vamos ver se vai funcionar. Exemplo círculo 180, tá aqui. Aqui, ó. Mas ele ficou. Vamos fazer alguns ajustes nele. Ficou aqui. Eu queria que ele tivesse ficado na vertical, né? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Poxa, Ana, eu estou compartilhando aqui. Alguém mais não está conseguindo visualizar? Porque aqui em cima, na verdade, se você clicar mostrar os participantes, né? No meu caso, vai aparecer duas janelas. Uma com a minha apresentação e outra com a minha imagem. Jair disse que está ok. Mariana também. Vinícius também, Ana. Você clicou, você tá me visualizando ou o que é que você tá? Ah, voltou? Pronto, beleza. Então tá visualizando aqui a imagem, né? Então a ideia é que ele ficasse na vertical, né? Vamos trabalhar aqui. E ficou 45 graus, vou colocar 90. Vou atualizar aqui. Então, o que é que a gente vai trabalhar agora nesses valores aqui das propriedades do CSS? A gente vai trabalhar a questão aqui, ó, border bottom, né? E aqui esquerda, direita. A gente vai alterando os valores e a gente vai vendo o que cada um significa, né? Então, vou colocar aqui, ao invés de 110, vou colocar 210. Salvei, atualizei. Então, veja que foi a questão da borda lá em cima que já alterou. Deixa eu fazer aqui, deixa eu fazer uma 90 positivo. Ele girou aqui, né? Aqui eu voltar para os 110. Vamos ver aqui a borda. A borda 100. Não foi. Na direita. Posso colocar só um pixel aqui da borda dele. Ficar mais fina. Certo? 90 graus. Se eu colocar menos 90, ver como é que vai ficar. Vai inverter. Certo? Deixa eu ver aqui, não. Deixa eu colocar 300. Mas isso aqui vai ser referente aqui vai ser o arredondamento do círculo. Então, aqui vai ter que ser 110 mesmo. O que é o tamanho? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se trabalhando as margens, ele muda aqui. Margem 20 pixels, 20 pixels, 30, 30. Deixa eu ver se assim, o que ele vai fazer aqui. Trabalhou aqui, certo. Ele separou. Se eu colocar aqui 100, esse primeiro aqui é referente. Pronto, aqui, ó. Agora foi. Esse primeiro 100 aqui é o topo aqui, tá? Então, quanto maior o número aqui, mais distante ele vai ser do topo da página. Né? Então, se eu colocar aqui 200, salvei, ele vai descendo, certo? Esse 20 aqui, ó, vou alterar ele para 300. Salvei, atualizei. Ele não muda. Então, eu posso até, deixa eu ver se eu tirar aqui se acontece alguma coisa. Pronto. Então, primeiro não precisa.
Isso aqui também acho que vai funcionar da mesma forma. Pronto, o segundo valor aqui, ele vai trabalhar a posição onde o semicírculo vai ficar, né? No caso, quanto maior o número, mais próximo ao centro ele vai ficar. Se eu colocar 500 e atualizar, ele fica mesmo no centro da tela, né? Se eu colocar aqui 300, de 30 para 300, ele também não muda, né? Então, esse aqui eu também posso tirar ele aqui para deixar o código mais simples. Então, o que é que eu fiz aqui? O 200, ele vai fazer o comparativo para o topo da página, certo? Então, ó, quanto maior o número, mais distante ele vai ser do topo da página. Ok? Vou deixar 200 mesmo. O 500 aqui é referente à esquerda. Então, quanto à sua esquerda, quanto maior o número, mais distante da sua esquerda. Ok? Então, esses dois, acho que foi 300 que eu tinha colocado. Então, aqui eu vou deixar 500. Ok? Deixar no meio da página. Então, voltando aqui ao código. Ó. A largura, né, e a altura. E aí, se eu alterar aqui, colocar 600 por 300. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar o tamanho do meu círculo. Né? Aí, observe aí, ó, que ele ficou... se a gente colocasse o outro lado aqui, ele não ia ficar bem um círculo, ele ia ficar meio que um retângulo com as bordas arredondadas. Ok? Então, por isso que aqui ficou 200 por 100. Né? Aí, ele vai ficar visualmente, né, do jeito que a gente queria. Certo? Deixa eu ver aqui mais. Aqui, com 110 a borda, né, borda e top left radius. Né, na verdade, é a circunferência do círculo. Então, se eu colocar aqui 210 e alterar aqui, ele vai alterar aqui também, ó, tá vendo? A borda ficou diferente. Se eu colocar 210 também, no caso, a minha direita, e atualizar, aí ficou igual, porque os dois valores são iguais, né? Então, se eu colocar 400 e 400, 400 ele não alterou, não. 600, vamos ver o que acontece. Não, então, o máximo é 210, né? Foi o que a gente viu aqui. Aqui não altera. Deixa eu colocar aqui 260. Pronto. Então, o máximo dele é na casa dos 200, certo? Aqui é a questão da espessura da borda, né? Então, quanto maior o número, maior vai ser a espessura da borda, né? E aí eu defino uma cor, tá? Nesse caso aqui eu defini uma cor preta. Poderia também utilizar o hexadecimal, né? Jogo da velha e o número da cor, da respectiva cor. Border bottom. Vamos ver aqui o que acontece se eu colocar 500. Não alterou muito. Acho que aqui o máximo, deixa eu colocar 50. Também não. A 10. Eu vou tirar ele, tá? Tirar essa aqui também. Ficou de boa. Pronto, lá vou eu com o Python. Se eu colocar aqui, deixa eu ver, 180. Vamos ver o que acontece. Certo? 180 positivo.
E se eu colocar o 180 negativo, opa, era para ele ter girado, né? Tá salvo, não foi. Positivo, deixei girando aqui. 90, 270. Como é que ele fica? 270, 360. Pronto, 360 ele ficou na parte de cima e o 180 fica na parte de baixo. Né? O 180 e o de cima, 360. E caso eu queira, né, eu posso colocar também, no caso seria no meu HTML, algum texto aqui. Então, vou colocar aqui um H2, exemplo de círculo, semicírculo, né? Semicírculo, 180 graus. Não sei se vai funcionar assim. H2 barra. Ok, vamos atualizar. Ok. Aqui, se eu quiser centralizar esse título, eu posso utilizar o CSS. Eu vou vir aqui, H2. Como a tag ela já está direta, né, não é feito div, que dentro do div é que eu crio um ID. Então, aqui eu já posso colocar aqui direto, ó, text, alinhamento do texto, centralizado. E se eu vir aqui, o texto aqui ele vai ficar no centro da página. Se eu quiser colocar uma cor, né, colocar uma cor no corpo da minha página, né, no body. Utilizar o background color. Oi? Se eu quisesse que esse texto ficasse dentro do círculo, eu colocaria tudo dentro da div, não era isso? Isso. Deixa eu colocar aqui. José Carlos. Aqui só vai ter que trabalhar a posição dela aqui, né? Pode colocar ele centralizado, por exemplo. Cadê? Text. Align. Center. Então, se eu vir aqui, vai ficar centralizado. Tá vendo? E aí, se eu quiser inverter ele, então vai deixar de ser 180, vai ser 360. Opa. 360. Beleza? Aí eu só vou ter que trabalhar aqui para ele descer mais, né? Seria a questão da posição dentro da forma geométrica. E aí, só relembrando aqui, caso alguém queira pegar imagem hexadecimal para HTML. Vim aqui. Vai ter uma paleta de cores aqui. Deixa eu ver se aqui vai abrir. Pronto. Eu posso copiar a cor em inglês também, né? Se eu não quiser utilizar o código hexadecimal, posso vir aqui. Não esqueça de colocar o ponto e vírgula no final. Se eu atualizar a página. Ok? Tá aqui. Mesma coisa se eu copiar o código hexadecimal. Ó. Aí eu vou ter que lembrar de colocar
o jogo da velha antes, tá? O jogo da velha. Também funciona do mesmo jeito. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Não esqueçam, José Carlos já marcou sua presença já, José Carlos? Já, professor, já Não marquei. esqueçam de marcar a presença. Ah, A última vez que eu participei, eu quase esqueci, aí marquei passando um pouquinho de tempo, aí apareceu lá, como se eu tivesse participado só determinado período, entende? Tipo, 20% você não participou, eu compreendo? não, mas para mim, quando vocês marcam lá, né, a pergunta, deixa eu abrir aqui. Pronto, tá aqui, ó. Deixa eu atualizar para ver se mais alguém confirmou a presença. 8, pronto. No segundo B tem 8 até agora. Acho que eu coloquei até, acho que foi 5h20, alguma coisa assim. Não me recordo o horário que eu vou, deixa eu olhar aqui. O horário limite para marcar a presença. Se você marcar fora desse horário, até 18 horas, na verdade. Se você marcar fora desse, você vai marcar mesmo assim, e aí eu vou receber a notificação que você marcou fora do horário. Só que aí eu sei, né, José Carlos? Eu dou o print na tela, eu sei quem estava participando da aula, né? E aí eu sei, porque, veja mesmo, segundo A tem oito presenças. Segundo B. Vamos ver no segundo A. Segundo A tem 18. Então daria 26 pessoas participando ao vivo, né? Só que eu só tenho 7, né? Então deve estar esses outros 19 caíram em alguma sala aí que não é a minha, né? Não é a minha aula. Beleza, sem estresse. Aí você disse, mas marcou presença e depois vai assistir no YouTube. Quando eu vou lá para minhas visualizações, tem 2, 3 visualizações do vídeo, entendeu? Então aí é da consciência de cada um, né? A gente não está lidando com alunos do Fundamental 1, nem do infantil, né? Então já são todos adultos, já sabem o que querem para a vida. Faço minha parte, aí você diz, mas o senhor pode limitar. Aí eu penso, não, beleza, deixa marcar a presença aí, deixa se enganar. Aí depois quando a gente agora, a orientação que eu tenho é que eu não posso apertar o pé, mas quando eu voltar, eu posso. Né? Então, aí, vocês me conhecem, vocês sabem, né? Como é que é a pisada. Então, quem assiste, ou aqui, ou depois, que fica gravado, é que eu disponibilizo. Lembrando, tá? Algumas eu só não disponibilizo a aula, eu disponibilizo no mesmo local aqui, ó. Eu marquei com vocês que a aula seria hoje, dia 16, às 16h10, através desse link. Então, quando terminar a aula aqui, que eu fizer o download da aula, postar no YouTube e voltar a aula, vai ficar nessa aula 6, tá? Vou abrir uma nova aula com um vídeo, não. Então, vocês vão procurar dentro desse tópico aqui, tá certo? Caso queiram assistir depois, ou quem não assistiu e deseja assistir. Hoje, Carlos. O senhor de pisada agora, eu lembrei, professor, da OBI. Sim, e Meu aí? Conta aí. irmão. Conta aí pros... Meu irmão, Paulo, sem brincadeira, eu fazendo curso de Python, oxe, eu pensando, poxa, eu sei, eu tô aprendendo Python, eu vou conseguir. Quando eu cheguei lá, Paulo, as 4 questões que tinha, tudo de matrizes, e a única coisa, matrizes, aí tinha lá matrizes homogêneas e heterogêneas, tinha listas compostas, era só questão de lascar. Aí eu lá, né, meu irmão, como é que eu vou resolver isso? Aí o colega, porque eu fui fazer na casa de um colega que conseguiu, ele cedeu o Carlos, beleza, eu ajudo você para resolver esse negócio. Aí eu fui, né? Quando eu fui, aí eu disse, olha, eu vou fazer, mas não diga, mesmo que você souber, porque ele tá fazendo engenharia de software. Aí mesmo que você souber, não fala nada, não. Ele ficou lá. Ele lendo a questão, Ederson. Ele diz assim, Carlos, realmente, essa questão é difícil de fazer. Aí eu fui fazendo, né? Quando eu terminei, ele perguntou, terminou quantas? Aí eu, nenhuma.
Eu não resolvi Eita, nenhuma, não Paulo. conseguiu fazer nenhuma, foi? Sempre, Conseguiu fazer nenhuma? nenhuma. Nenhuma, sem brincadeira. Não era, Paulo, eu pensava, Paulo, beleza, pode cair tudo que eu estou estudando e o que eu não estou estudando. Mas as quatro, Paulo, foi tudo que realmente eu não sabia. Tinha lá matrizes, listas compostas, listas, aí tinha outras coisas. Era muito complicado. Realmente, eu senti que eu não sabia de nada, nada mesmo. É Mas pesado, o negócio é pesado. apesar de eu ter ficado um pouquinho, poxa, mas depois eu entendi. Paulo tinha azar, eu já sabia que ia ser um negócio realmente difícil. É aquele negócio que eles não dão o assunto, é tudo de Python, é tudo de uma língua Isso. só, realmente é muita coisa. Mas ano que vem, quando eu fazer, eu vou fazer para ganhar. Agora que eu já sei como funciona, como é que é a brincadeirinha, ano que vem eu vou saber muito de Python. A brincadeira é pesada. Falando em Olimpíada, eu não sei se esse ano vai ter, tá? Mas aí vocês podem, que aí o professor André, que é o responsável pela, não sei se vocês já ouviram falar, tem a Olimpíada Pernambucana de Informática, que é a OPEN. Ela acontece lá no Centro de Informática, na Universidade Federal de Pernambuco, em Recife. Aí tem, também é nesse mesmo estilo, aí só que você escolhe na inscrição se você quer fazer a prova prática ou se quer fazer a prova teórica. Né? A prova teórica, acho que são 30 questões de matemática, na verdade, na área de raciocínio lógico. E a prática tem as linguagens de programação lá. Eu não lembro todas, eu só lembro de Java e de C. Então, vocês perguntem a ele, porque como ele é o coordenador, cada escola só pode ter um coordenador pela OPEI, né? Vocês perguntam a ele se ele já recebeu algum e-mail, né, referente às inscrições desse ano 2020. É muito bom. A prova acontece no sábado. Nos anos anteriores foi no mês de setembro. Eu não sei se esse ano vai ter, se vai ser em setembro. Mas aí eu acho que foi em 2018, foi 2018, meu Deus. Acho que foi, 2018 teve um ano que foi, ele levou junto com o Diandre alguns alunos, né, para fazer essa Olimpíada. Acho que nenhum ganhou medalha não, porque aí no caso lá eles trabalham com medalha, sabe? Medalha de ouro, prata e bronze por categoria. Em Bezerros, quando eu estava lá, eu levei uma vez, foram 3 alunos, ou foram 4, uma coisa assim. Aí foram 3, foi. 2 receberam menção honrosa e um ganhou medalha de prata, né, na Olimpíada. Ele fez a teórica, né? Ele não fez a prática. Porque o curso lá não era voltado para desenvolvimento, era voltado para o curso de manutenção e suporte informática. Mas aí ele era destaque na parte de matemática da escola, aí ele fez e aí ele recebeu a medalha de prata. Né? Então, fica a dica aí para vocês, se vocês tiverem interesse, né? Um dia, acho que a prova começa de 9 a meio-dia, ou é de 10 a meio-dia, uma coisa assim. E é nesse mesmo nível, tá? No, aí, quando você fala isso, José Carlos, eu meio que sem querer eu vou dar uma risada, né? Porque o pessoal fala que eu cobro demais, né? E aí você vai para uma Olimpíada de nível nacional e vê que Paulo não está Ah, cobrando demais, não. eu vou pedir para o senhor cobrar mais, porque, meu irmão, realmente, professor, a prova foi difícil. E quando eu terminei, né, eu estava comentando com esse meu colega, aí ele dizendo, Carlos, realmente, essas provas, elas colocam questões originais, tipo, não existe Isso, questão não dessa. existe. Uhum. É, mesmo que eu tenha resolvido, eu posso dizer, eu resolvi muitas outras questões antes de fazer a prova. Eu estudei para fazer e eu pensei que eu ia conseguir, mas é muita lógica, muito raciocínio. Você tem que ter uma velocidade boa na questão do entendimento e da programação para conseguir fazer. Que realmente 2 horas parece muito, mas não é não. É até, É não. na verdade eu achei pouco por conta que quando você entende o que a questão quer, dependendo da situação, você tem que desenvolver aquilo ali. Eu não consegui, mas é desafiador. Fica aí como dica para você e para os colegas que no próximo ano quiserem participar, entrando no site, OBI 2020, aí vem aqui, ó, pratique, né? Você clica aqui, aí tem as modalidades, ó. Aí quer praticar antes da prova, aí nível júnior, nível 1 e nível 2, né? Vocês, no caso, são modalidade de programação nível 2. Né? Então, aí você vai ter algumas.
questões, né? Fase 1, 2019. Fase 2, a idade da Mônica, calçada imperial, chuva, soma. Fase 2 aqui, detetive, matriz super legal, supermercado. Fase 3, né? Então, 2018, 2017, a gente tem ano a ano. Ou seja, não se repete. Você pode olhar que as questões não são iguais, né? Mas aí você pode já ir se testando, né? Então, aqui, a idade da Mônica. Olha, Dona Mônica é mãe de 3 filhos que têm idades diferentes. Ela notou que, neste ano, a soma das idades dos seus 3 filhos é igual à idade dela. Neste problema, dada a idade de Dona Mônica e as idades de 2 dos filhos, seu programa deve computar e imprimir a idade do filho mais velho. Olha isso. Por exemplo, Ei, ô se Paulo, sabemos... Oi? ei, essa daí eu não resolvi essa, mas vamos lá. Saiu Nessa que essa? o senhor leu. Nessa daí, não, eu não Saiu? resolvi essa daí. Eu posso dizer, eu Hum. não resolvi essa, mas veja, nessa que o senhor leu, eu posso dizer que no Python, se eu fosse resolver a prova em Python, eu faria o seguinte: primeiro eu ordenaria. Por quê? Porque se eu sei que são 3 filhos, e eu ordenasse do maior para o maior, o maior sempre estaria no início e os 2 maiores sempre estariam no início, ou seja, o menor sempre seria o último. Entende o que eu estou querendo dizer? Aí eu faria Uhum. sempre isso, eu sempre ia pegar o último. Já mataria a questão. Só que essa função, no Python tem essa função. Eu mataria a questão Uhum. dessa maneira. Olha aí. Quero que o senhor acha. Certo? É uma possibilidade aqui, ó, tá vendo? Ele mostra aqui 40 menor ou igual a M, é a idade de Mônica, eu acho que menor ou igual a 110. São probabilidades, né? É. São possibilidades, na verdade, Um, que tem. porque, Então, o ô negócio é Paulo, quente, né? O negócio não é é, simples. porque, veja, nessa questão aí, com sorte, dava para ordenar, ou seja, eu ia saber quais são os maiores, ou seja, se os maiores estão dados em cima, então o que vai sobrar só é o menor, ou seja, eu só exibiria aquele que não fosse, eu usaria um se os valores digitados for maior que o último, que os valores digitados forem maior que o último, eu vou exibir o último, entende o que eu estou querendo dizer? Uhum. Aí mataria a questão. Mas eu Agora o sei, entra problema, aí. Paulo, foi Oi, o que foi que falou? Agora, o problema, Paulo, é que tinha uma. Depois pesquisa quando lançaram a do acelerador de partícula. Eu não tenho ideia. Meu irmão, que negócio. Aquilo ali eu não tive ideia. Tinha essa e a da pandemia. Criaram uma, Paulo, da pandemia. Que negócio difícil. Meu irmão. Para você ver. Para você ver como é que são as coisas. Vamos lá, vamos seguir. Para o segundo exemplo aqui, que eu coloquei para a gente criar 3 círculos no código HTML e CSS, tá bom? Então, vamos lá para 3 círculos. Então, eu vou criar aqui 3 divs, barra div, e aqui eu vou colocar id, círculo 1, círculo 2 e círculo 3, certo? Então, o primeiro vai ser, colocar cores aleatórias, tá? Verde, amarelo, vermelho, né? As cores primárias. Vou salvar aqui. Exemplo, 3 círculos.html. Ok? E aí agora eu vou trazer os 3 para cá. Agora eu vou abrir o CSS. Né? Uma observação, pessoal. Eu faço nesse formato aqui o CSS, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Eu faço nesse padrão aqui. Mas isso não impede você fazer isso aqui, tá? Se você quiser deixar seu CSS assim, ó, ele vai funcionar do mesmo jeito, tá?
é até melhor. Segundo alguns especialistas, ele diz que quanto mais detalhado for o código, mais ele demora a processar a página. É questão de milésimos de segundo. E quando você coloca tudo numa linha só, ele processa mais rápido, né? Então, é uma possibilidade. Quando tem muitas propriedades, eu particularmente não gosto porque me complico, né? Eu fico perdido. Então, eu prefiro fazer assim. Mas quando é só uma propriedade, como, por exemplo, aqui o H2, que foi um alinhamento, e o body, que foi uma cor, então você pode colocar numa linha, ok? Lembrando de estar entre as chaves, tá bom? Então, círculo 1, círculo 2, círculo 3. 2 e 3. Vamos salvar. Exemplo 20. 20.css. Eu vou vir aqui, vou mudar logo, para não esquecer. Ok? E aí aqui, ó, eu vou trabalhar as propriedades aqui, né? Colocar as cores. Eu vou colocar amarelo. Questão da border radius, né? Vou colocar assim, tem que ser no máximo 50%, se for mais que isso ele não vai alterar em nada. Largura de 250 e altura de 250 também. Okay? E aí eu vou trabalhar as margens. Okay? As margens vai ser 20 pixels, 20 e 30 pixels. Vamos ver já como é que ficou esse, né? Para a gente, exemplo, 3 círculos. Vamos abrir aqui. Pronto, já tenho o amarelo aqui. Ok? E aí o que é que eu quero? Criar um verde e um vermelho, certo? Então, bora lá. Daqui a pouco a gente entende melhor o que cada um desses aqui, o que cada margem dessa aqui, ele significa. Porque se eu colocar aqui 200, ó, no primeiro, se eu vir aqui, aí observe que o primeiro é do topo da página. Então, quanto maior o número, né, mais distante ele vai estar do topo da página. Ok? Deixa ele 200 aqui. Agora vamos para o 2. Background, color. Vamos colocar o verde, né? Green. Border radius, a circunferência. 50% também. Paulo, poderia dar o Ctrl C, Ctrl V? Pode, não, deve. Mas isso faz com que você não pratique, né? Você vai deixar o seu cérebro preguiçoso. E é isso que ele gosta. Ele gosta de preguiça, ele gosta de comodidade. Ok? Aqui eu vou utilizar os mesmos tamanhos dos círculos para os três. 250 pixels. A margem. Aí a margem aqui eu vou trabalhar com menos 280. Daqui a pouco eu explico por que negativo. 0. 0. E 500 pixels. Ok? Vou salvar. Tirar esse espaço aqui. Pronto. Ok? Por que eu coloquei menos 280? Se eu colocar aqui, ó, menos 480, vamos ver a diferença, tá? Certo? Ó, ele foi para cima. Se eu colocar aqui 200, 200,
E onde é que ele está? Aqui embaixo, certo? Por isso que aqui ele ficou negativo, ficou menos 280. Se eu colocar 280 positivo, vamos ver o que acontece. Fica mais embaixo. Ok? Então, por isso que eu coloquei ele aqui negativo, porque aí ele ficou no mesmo nível, na mesma altura do círculo amarelo. Né? Se eu alterar aqui, ao invés de ser 50, eu vou colocar 20 também, feito o outro, o que é que vai acontecer? Ó? Não acontece nada. Né? Então, posso colocar 0, posso colocar 20. Se eu colocar 200, também não vai alterar. Né? Então, deixa no zero mesmo. Esse outro aqui, se eu colocar 300, ele também não vai alterar nada. Então, por isso que eu deixo 100. E aqui, se eu colocar aqui zero também, vamos ver o que, é que acontece se eu colocar aqui no zero amarelo. Também não acontece nada. Certo? Então, posso deixar aqui zero também. Deu uma alterada aqui, tá vendo? Quando eu botei aqui zero, ficou 0 e 0, aí o amarelo, o verde ficou mais em cima, né? Então, vou voltar aqui para o print, né? Pronto, 30 ficou na mesma altura. Ok? Esse outro 30 aqui, ó, se eu colocar 300 para a gente ver a diferença, ele mexeu aqui no amarelo, certo? Mas aqui é 30. Opa, aqui é 30. Aqui, se eu colocar 30 também, o que vai acontecer aqui? Ó? O verde ficou na frente do amarelo. Ok? Se eu alterar aqui levemente, a gente vai perceber. 50. Tá vendo? Tá quase igual um eclipse, né? Certo? Mas vamos deixar ele. Foi 500 que eu tinha colocado, né? Isso. Né? Então, o 500 é referente à margem esquerda, ok? A margem esquerda da tela, né? Da sua página. O primeiro valor, ele é referente ao topo, né? Ao topo da tela. Né? Então, aqui, menos 280 e aqui 200. Então, se eu alterar aqui esse 200, colocar ele 20, eu vou ver a diferença. Na verdade, os dois subiram, tá vendo? Os dois sobem juntos. Vou colocar aqui 50. Ok? Deixar um valor médio aqui, 100. Certo? E agora eu vou para o terceiro círculo. Alguém falou aí. Professor, por quê? Se eu colocar ele positivo, Vinícius, deixa eu deixar ele aqui 280. Vamos ver se vai funcionar, tá? 280. Ele fica mais embaixo, tá vendo? É como se ele se equiparasse ao outro. Né? Então, se eu deixo ele positivo, se eu deixo ele, na verdade, esse valor aqui é referente ao topo da página. Né? Então, ele vai ter uma posição aí. Deixa eu ver qual é a posição zero dele. Pronto, é como se aqui fosse a posição zero dele, tá vendo? Eu coloquei zero no verde. Se eu colocar zero aqui também nesse, no amarelo. Então, os dois aqui com a posição zero, o que vai mudar é só essa posição, esse valor aqui, tá vendo? Zero e zero. Se eu colocar, aí aqui foi 500, se eu colocar 30 também, para ver o que, é que acontece. Os dois 30,
Deixa eu diminuir aqui para a gente ver. A margem 0, 0. Os dois 30, eles ficaram né, o 30 aqui, no caso, vai ser da esquerda. É isso? Deixa eu aumentar aqui para ver. 100. O verde, 100. Isso. Ele vai tomando distância daqui, tá vendo? Da sua margem esquerda. Se eu colocar 300, ele vai se afastando. Mesma coisa aqui, ó. Se eu colocar aqui 200, então, esse primeiro valor aqui é referente à lateral, à margem esquerda, né? Certo? E aí, se eu quiser que ele suba também, né? Aí eu vou ter que trabalhar com o valor negativo aqui. Menos 280. E salvar aqui, ele vai subir, né? E aqui eu vou trabalhar com, quanto foi? Acho que coloquei 220, né? 20. Não. Foi 20, 20, 20, 30. Ah, aqui é 30. Pronto. Então, aqui o 280, se eu deixar ele positivo, ele vai descer. Né? Então, aqui em algum lugar vai ter, digamos que o ponto zero. Então, para baixo vai ser positivo. Porque se eu colocar aqui 700, ele vai descendo, tá vendo? A página vai criando aqui a barra de rolagem. Em algum lugar aqui, se eu colocar zero, esse é o ponto zero dele. Se eu colocar menos 1, ele vai mudar muito pouco. Se eu colocar menos 10, e se eu colocar menos 280, okay, ele vai ficar nessa posição. Certo? Então, deixa eu ver aqui qual foi que eu tenho colocado. Padrão 20, o segundo pode ficar zero, não vai ter Ô, diferença. Paulo, Oi? meu pai tá precisando de celular, Paulo. Será que eu posso sair da reunião e assistir a sua aula no YouTube? Pode. Agora eu só vou disponibilizar lá para as 6, 7 horas, tá certo? Assim que eu terminar, eu faço o download e subo ela no YouTube. Tá certo. Beleza? Obrigado pela compreensão, viu, professor. Eu vou sair agora. Tá bom, meu querido. Um abraço. O senhor também. Ok? Então aqui, deixa eu só descer mais aqui esse é 10. Não, tem que ser mais, deixa eu colocar 100. Pronto. Observe que quando muda esse primeiro aqui, ó, o outro vai seguindo o mesmo padrão dessa primeira forma geométrica, ok? Bora lá para o último agora. Background, color. Agora vamos colocar um vermelho, certo? A borda, né? Radius, 50%. As dimensões aqui vai ser as mesmas. 250 por 250. 250 pixels. Ok? E aí a margem, vou colocar agora menos 240, 0 pixels, 0 pixels e 940 pixels. Vamos ver agora. Salvei. Pronto. Se eu alterar aqui o valor, ó, 940, colocar 340,
Ele vem para cá, tá vendo? Vem para a esquerda, chega mais próximo da margem esquerda. Então, quanto maior o valor aqui, 540, mais ele vai se distanciando da margem esquerda. Então, por isso que eu coloquei 940. E aqui, se eu colocar menos 340, ele vai subindo. Tá? Se eu colocar menos 940 e salvar, ele desaparece. Ó. Não tem como eu fazer a barra de rola. O topo é esse aqui. Ele está para cima, em algum lugar que eu não sei. Ok? Então, aí, por isso que eu tenho que deixar ele aqui menos 240. Aí ele vai lado a lado aqui. Certo? Eu posso também colocar no HTML. Posso criar aqui um H3. Exemplo. Círculos. H3. E aí aqui eu chamo H3. Abriu, fechou. Alinhamento do texto. Centralizado. Ok. Ficou muito pequeno. Posso operar aqui. H2. E aqui também H2. Certo? Eu poderia inserir uma cor de fundo. Um background color, ou só background também funciona. Vamos pegar uma cor aqui personalizada. Pegar isso aqui. Lembrando que eu posso utilizar a cor em inglês, ou então o hashtag e o código da cor. Ok? E aí, cadê? Aqui tem que colocar body, né? Body. Fechei. Ok. Bora ver como é que ficou. Certo? Então, aqui a gente tem um exemplo com três círculos, né? Em posições diferentes, com cores diferentes. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Cadê para colocar a pergunta de Jair? Para colocar o amarelo por cima do verde. Deixa eu lembrar aqui, Jair. Ele vai ter que trabalhar o verde, isso aqui. Tem que ficar 100. Vamos ver. Fui atualizar a página, atualizei a página errada. Aqui mexeu no. Ah, pronto, você vai mexer nesse último valor aqui, ó. Aí, no caso, ele teria que ser esse valor aqui, que no caso é o que vai estar mais próximo da margem da sua esquerda, ele vai ter que ser igual a distância, os pixels, né, do círculo. Então, se eu colocar aqui 20, ó, ele vai se afastar aqui levemente, tá vendo? Vai ter uma diferença aqui, certo? Aí você trabalha esse último aqui. Nesse caso, eu vou colocar 500, que aí ele vai se distanciar, né? Vai ficar nessa posição. Ok? Alguém tem mais alguma pergunta?
tela está sem aparecer. Foi mal. Beleza, vou mostrar. Tá visualizando agora, né? Então vai ser esse daqui, ó. Essa vai ser a parte da margem que você vai ter que alterar. Então esse aqui é o meu círculo verde e esse é o amarelo. E como você pediu, né, para colocar o amarelo sobrepondo o verde sobrepondo o amarelo. Então eu vou alterar aqui, ó. Vai ficar 30 ao invés de 500. E se eu vim aqui atualizar, vai ficar o amarelo, o verde em cima do amarelo. Se eu alterar aqui levemente, aqui ao invés de 30, colocar 20, você vai ver ele se afastando. Se eu quiser fazer o contrário, né? Aqui era 500, então eu quero que o amarelo fique por cima do verde. Né? Então eu vou alterar aqui, ó. Quando eu atualizar, o amarelo vai ficar, o verde vai ficar sobrepondo o amarelo. Né? Que na verdade aí vai ser pela ordem, né? E aí como eu fiz o contrário, cadê? Quando eu fiz assim, 30 por 30, o verde também ficou sobrepondo o amarelo. Então, deve ser possivelmente a ordem que forem inseridos as propriedades lá no CSS. Né? Então, aí, como o amarelo sempre, na ordem que ele for o primeiro, né? Então, aí ele sempre vai ficar atrás. Certo? Então, voltando aqui. O último exemplo de hoje é colocar no círculo, dentro do círculo, uma imagem, certo? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Mesmo se colocar 500 pixels negativo do verde, certo? Vamos ver aqui. No caso da última imagem, é isso, Jair? Se eu colocar aqui menos 500, vamos ver como é que fica. Eu acho que ele vai para algum lugar da esquerda, entendeu? Ao infinito da sua esquerda. Então, aí não tem como ele não criar barra de rolagem para a lateral, entendeu? É por isso que ele fica positivo. Ele volta a aparecer. Certo? No último exemplo, né? Eu quero mostrar para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Você vai criar um círculo e dentro desse círculo você vai colocar uma imagem. Né? Deixa eu abrir outro aqui. Exemplo, imagem, um círculo com imagem. Ponto HTML. Okay. E aí o último aqui. Código CSS. Exemplo 21. Ponto CSS. Ok? E aí o que é que eu vou fazer aqui? Vamos logo para o CSS. Aí eu vou criar aqui hashtag círculo imagem, né, o nome do meu ID, daqui a pouco eu vou adicionar lá no meu HTML. E aí eu vou trabalhar com essa propriedade aqui, ó. WebKit traço clip traço F. Ok? Aí, WebKit traço clip
F. Isso. Aí ele é do tipo círculo, né? Eu vou trabalhar as propriedades dele aqui. 40% até 40%. E vou trabalhar outro 40% aqui. Certo? Deixa eu criar aqui para ver se ele não está colorido. Div id fechar a div aqui. Certo? O WebKit era para estar colorido, mas vamos ver se vai funcionar. Aí aqui embaixo eu vou criar um clip path, que vai ter os mesmos valores. Certo? Clip path, certo? WebKit. É isso mesmo. Ok. E aí aqui, cadê mais? Vou criar uma borda de 2 pixels e uma borda sólida da cor preta. Ok? Vamos ver se vai funcionar aqui. Vai ter também. Cadê? Dentro do. Ainda eu troquei as bolas aqui. Deixa eu ver aqui. Círculo imagem. Vai estar aqui no. Dentro do HTML, eu vou criar a tag img. Okay? Vai receber o ID. Na verdade, não vai ser uma div, vai ser uma imagem aqui. E aí eu vou colocar aqui o nome, né? No caso, círculo, imagem, é o nome que a gente colocou aqui. Círculo, imagem. E vou colocar o caminho aqui. src igual. E aí eu vou colocar o caminho da imagem que eu quero colocar. Três pontos, né? 2 pontos, barra imagens, que é o nome da minha pasta, barra o nome do arquivo. Vim aqui, pegar essa minha imagem aqui, que é do tipo JPG. Eu.jpg. Ok? Fecha aspas. Fechei aqui. Ok? Tem que ter WebKit. Vamos ver se vai funcionar. Exemplo círculo com imagem. Código HTML. Ficou só o quadrado aqui, não ficou o círculo. Vamos lá ver o que foi que houve aqui. Círculo imagem, certo? Abri e fechei. O body. Aqui tá tudo ok. Não tem acento. Não. O arquivo, o CSS é o 21. Certo. Circle. Click path, que é a propriedade. WebKit. WebKit, traço clip. Aqui tem que ter esse menos, tem. O que aqui ficou?
Vamos ver se agora ele vai. Não. É o jogo da velha. ID círculo, tá certo. Círculo imagem. SRC. Correto. Vamos lá, deixa eu ver aqui esse exemplo que eu fiz aqui anteriormente. Pronto, deu certo. Vamos ver aqui o que foi que eu esqueci. Vou abrir aqui no... Aqui tá certo. O problema é no CSS. CSS exemplo teste. Vamos abrir aqui para ver o que foi que... Exemplo teste. Os dois. Ah, faltou ponto e vírgula. Foi isso. Ponto e vírgula que faltou. Aí, certo? Aí vai ter que só trabalhar a questão das... Aqui. 50, 50, 50. Vamos ver como é que fica aqui se eu alterar aqui os valores. Salvar. Ele aumenta mais, tá vendo? A borda preta aqui, mas se eu quiser tirar ela daqui, ó. Se eu não quiser colocar. Certo? Fazer isso aqui, ele vai ficar sem nenhuma borda. Ok? Se eu quiser... ver se ele... Teria que colocar aqui. Dentro dessa tag aqui, eu poderia colocar um center para deixar ele no centro da tela. Okay. Se eu atualizar aqui, pronto, fica no centro da tela. Se eu quiser colocar um background aqui, um body, abri e fechei, background color, e vírgula, pegar uma cor aqui. Hashtag. Ok. Você pode colocar um texto também. H2, H1 aqui. Exemplo de círculo com imagem. H1. Ok? E aí eu posso centralizar essa tag aqui, ó, vindo para cá. H1, abri, fechei. Alinhamento do texto. Center. E aí eu volto. Ok? Fica aí mais um exemplo para vocês, para que vocês possam praticarem. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo tranquilo? Deixa eu só dar o print aqui para registrar aqui a aula de hoje, para ir para o relatório de vocês. Ok? Então,
Então, pessoal, é isso. Eu vou estar disponibilizando essa aula. Lembrando que essa aula vai estar lá acho que é a aula 6, né, que eu falei para vocês. Aula 6. Isso, eu vou disponibilizar esse vídeo aqui, assim como os códigos, né? Os códigos desses 3 exemplos. Lembrando que, tá, pessoal? Lembrem que se você apenas copiar e colar esses meus códigos, possivelmente não vai funcionar se você não tiver seguir esse padrão aqui, tá? Porque no meu caso aqui, ó, todo o código CSS eu coloquei na pasta estilos, e todo o código HTML na pasta HTML, e todas as imagens na pasta imagens. Então, se você copiar do jeito que está aqui e for executar o seu CSS, por exemplo, se o nome da sua pasta, onde estão os arquivos CSS, não for esse aqui, estilos, ele vai dar erro. Então, aí você vai precisar renomear com o nome da pasta que você quiser. Lembrando que, observem que aqui eu tenho 2 pastas distintas, tá? Uma pasta para os arquivos HTML e uma pasta para os arquivos CSS, que são os estilos. Então, por isso que aqui, ó, ele está vindo de uma pasta de fora, entra na pasta estilos, né? Essa daqui, para poder pegar o exemplo 21, tá? Exemplo 21. Certo? Então, ele está vindo de outra pasta. Qual é a outra pasta? Esse arquivo aqui ele está saindo da pasta HTML, entra na pasta estilos e pega e direciona-se para esse arquivo exemplo 21 CSS. Do mesmo jeito, a imagem. A imagem está na minha pasta imagens, né? E aí, o que é que ele faz? Ele sai de dentro da pasta HTML, né? Vai para o caminho da imagem que eu coloquei e vai pegar a respectiva imagem que eu coloquei lá, certo? Que, na verdade, que eu direcionei aqui, né? Então, essa imagem, ela tem que estar nessa pasta aqui. Então, por isso que se eu vim aqui, ó, ela está aqui. Ok? Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo tranquilo? Então, a gente vai encerrando a aula de hoje por aqui, tá? Na verdade, a nossa aula da semana, né? A gente finaliza na terça-feira, né? Na segunda tem desktop, na terça tem linguagem de programação. Quem tem aula comigo da eletiva, na sexta-feira, porque tá chocando com a aula do professor Tiago, eu vou estar gravando para vocês, tá certo? Para que vocês assistam posteriormente. E aí já fica agendado, fiquem atentos ao Classroom, para que vocês saibam os horários das aulas, tá certo? Professor, Oi, Ana. boa tarde, eu tenho uma dúvida. Boa tarde. Diga. Tirar dúvidas com o senhor, por exemplo, se eu fiz um código de noite, ou tipo, de manhã, algum dia que não tem aula do senhor, eu queria saber o horário que eu posso tirar dúvida e se eu posso tirar dúvida pelo Classroom ou pelo WhatsApp. Como é que faz? A gente pode fazer o seguinte, Ana, você é mais preferível à noite, né? Não tarde da noite, 10, 11 horas, mas mais tipo 8, 9 horas, ou no finalzinho da tarde, você fala comigo pelo WhatsApp, e aí eu abro uma sala pelo Meet, certo? Você compartilha a sua tela comigo, e aí você diz a sua dúvida e a gente tira na hora. Tá certo. Obrigada, Tá professor. certo? Nada. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, se precisarem, tiver alguma dúvida, assim como Ana, pode fazer isso, a gente vê um horário, tá? E a gente faz esse atendimento, esse tira-dúvida aí de vocês. Tá certo? Então, já tá escurecendo, um bom final de tarde, boa noite para vocês, uma boa semana, bons estudos. E se cuidem, tá? Fiquem em casa. Um abraço.